Pais amados, o pecado, sobre o pecado, vamos falar um pouco mais sobre pecado, pecado oculto. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13, a Bíblia diz que aquele que oculta seus pecados nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Misericórdia. Então não é correto, não é certo, não é bíblico ocultar pecados. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. É uma ideia antiga, é um pensamento, um ensino religioso tradicional do Antigo Testamento. As transgressões deveriam ser reconhecidas e confessadas e abandonadas. A dinâmica é exatamente essa: reconhecer, confessar e abandonar. Alguns pecados, você sabe, são cometidos diretamente contra Deus, contra a divindade, contra as coisas de Deus, contra os princípios, contra a lei de Deus escrita na Bíblia ou na consciência do ser humano. Mas há outros pecados que são contra os próprios semelhantes. Consequentemente, deviam ser reconhecidas essas transgressões, abandonadas e pedidas perdão. Mas nem sempre acontece efetivamente 100% que o pecador que não confessar o seu pecado aqui na terra sofra as consequências, como por exemplo uma enfermidade, que é o caso do Jó no livro que leva o seu nome, as aflições que ele sofreu, tanto a perda material dos bens, quanto a perda dos filhos, e igualmente a perda da saúde por uma doença maligna. Todos sabemos que por trás de tudo isso estava uma ação permissiva de Deus, permitindo que Satanás tocasse na vida, primeiro nos bens, depois na própria vida, no corpo de Jó, causando-lhe dores intensas. Então, podemos sim aprender que é certo, é correto, é bíblico, é doutrinariamente recomendável que se reconheça e se confesse e se abandone o pecado. Provérbios 28, 13. Mas daí dizer que todos os pecados que não foram ou que não forem confessados, que forem mantidos ocultos, trarão um tipo de enfermidade ou uma dor, um sofrimento, aí é um excesso, é um exagero, é generalizar e não é por aí, não é bem assim. Há vários planos, há vários entendimentos e há várias formas de Deus operar e reagir também para com o pecador. No caso específico de Jó, temos os três amigos que vieram como sábios para dar-lhe conselhos ou a consolar ou condoer-se com ele, mas nos seus discursos, na verdade, equivocados, eles insistiram no fato de que Jó estava em pecado, não confessado e, por consequência, estava sofrendo aqui, na carne, na sua pele e na perda dos filhos e na perda dos bens materiais, as consequências diretas do seu pecado. No Novo Testamento você vai encontrar um caso parecido, João capítulo 9. Jesus e os discípulos estão passando de algum lugar e veem um cego de nascença, e os discípulos mais que de pronto, porque era uma coisa tradicional que estava incrustado na mente deles, da religiosidade de então, logo perguntaram para Jesus: quem, mestre, pecou? Este que é cego e nasceu cego ou seus pais? Evocando algo que alguns ensinam hoje como maldição familiar ou hereditária. Mas Jesus disse categoricamente: nem este pecou para que nascesse cego e nem os seus pais. Aconteceu isso por uma soberania de Deus, por uma soberana direção de Deus, para que a glória de Deus fosse manifestada. Você lê isso em João, Evangelho de João, capítulo 9, a partir do verso 1. Praticamente todo o capítulo trata deste assunto. Jesus derruba por terra, então, essa doutrina também, um desvio doutrinário, eu chamaria, que é a maldição hereditária, que está muito atrelada ao que o Bildade, o segundo amigo de Jó, traz, sugere ou insinua, melhor dizendo, em relação a Jó. Jó, se você está sofrendo e já sofreu a perda de filhos, de bens materiais e da saúde, é porque você tem algum pecado que não confessou, está oculto, está escondido, é melhor você confessar para que ele te faça prosperar. Então essa era a ideia.
Aí vem de novo um outro desvio doutrinário moderno ou pós-moderno chamado teologia da prosperidade, onde o que vale mesmo é você prosperar. Você nasceu para ser vencedor, você deve ser cabeça e não cauda. E aí puxam Deuteronômio 29, que são bênçãos corporativas para a nação de Israel, aplicando particularizadamente a cada indivíduo na dispensação da graça, o que foge completamente do contexto e não há como entender dessa forma. São desvios doutrinários que este Bildad também insinua que o Jó, se ele confessar e abandonar o seu pecado, porque ele insiste o tempo todo nos 3 discursos de uma forma ou de outra, gira, como diz o pastor José Gonçalves, em torno do mesmo eixo, tanto o primeiro amigo quanto o segundo, quanto o terceiro que virá mais adiante, que é o Zofar, igualmente vão insistir, você pecou e por isso você está sofrendo, você está em pecado, o pecado está oculto, por esta razão você está nesse sofrimento terrível. Então, a teologia de Bildad é o nosso estudo desta semana. Se há sofrimento, é porque há pecado oculto? Nem sempre. A existência do sofrimento na vida do homem, na vida do ser humano, não quer dizer que haja pecado oculto. E Jó é um exemplo disso. Esse ensino de Provérbios 28, 13, como eu disse, é bíblico, é correto, não se deve esconder nada, especialmente da comunidade, das pessoas, da congregação, da família, porque isso é errado e pode causar, sim, muitos males também. Mas isso não se aplica a todos os casos especificamente e também não se aplicava a Jó. E tem mais ainda, quando falamos de pecados ocultos, são pecados ocultos aos olhos humanos, porque diante de Deus ninguém oculta absolutamente nada. Diz a Bíblia Sagrada que os olhos de Deus tudo vê. E também diz que diante de Deus, aquele com quem temos que tratar, todas as coisas estão patentes. Você pode ler isso em Hebreus capítulo 4 e o versículo 13, por exemplo. Lendo todo o Salmo 139, vamos também encontrar a onisciência de Deus e a onipresença do Senhor. Então não há pecados ocultos diante de Deus. Ele sabe tudo, ele conhece tudo que se passa ao mesmo tempo em todo o universo. Ele é soberano, como o próprio Bildad reconhece lá no capítulo 25, no seu último e resumido discurso, a soberania de Deus e a pequeneza, a infinidade, a infinitude, melhor dizendo, do ser humano. Realmente o ser humano é pequeno, é criatura, mas Deus é eterno, ele é soberano, ele é infinito, está além da nossa compreensão. É a tal do ensino filosófico da transcendência, mas ele também é imanente, conforme diz Isaías 57 e o versículo 15. Ele diz lá, habito no alto e sublime trono, mas também com o aflito e contrito de coração. Ele se interessa e se preocupa, sim, com os nossos problemas também. Glória a Deus por isto. E o Bildad, quando começa a falar, depois que Jó deu a resposta ao discurso do primeiro amigo, ele já traz ou profere palavras realmente duras no verso 2. Até quando falarás tais coisas e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso, vento forte? Ele considerou que as palavras de Jó eram exatamente isso, sem levar em conta o sofrimento, a angústia e o desespero do Jó, que é mencionado no capítulo 6 do livro de Jó e o versículo 26, onde lemos: acaso pensais em reprovar as minhas palavras ditas por um desesperado ao vento? Então, quando Jó falou e amaldiçoou o seu dia e disse outras coisas bem duras, mais sinceras e diretas, tanto a Deus quanto também aos amigos que ali estavam o criticando por causa do sofrimento, dizendo que ele era culpado do seu sofrimento, ele reconhece, disse palavras ao vento, provindo de um coração de alguém desesperado. Desesperado pelo quê? Pela dor física, mas também pela dor emocional. Afinal, ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos, são 10 filhos que ele acaba de sepultar, coisa de algumas semanas ou talvez meses que haviam se passado. 10 sepulturas estão muito fresquinhas lá no cemitério,
são 10 filhos seus que estão lá sepultados. Ele os perdeu de uma só vez que a casa caiu sobre eles. Imagine o coração dilacerado deste homem e, no entanto, ter que ouvir essas coisas. No verso 4 do capítulo 4, diretamente sobre os filhos, este amigo importuno, na verdade, que veio para consolar, mas não está consolando nada, ele está aumentando a dor, o sofrimento e a angústia do patriarca Jó. Ele diz assim: se teus filhos, Jó, pecaram contra ele, Deus, também ele, Deus, os lançou na mão da sua transgressão, ou seja, se teus filhos pecaram e não confessaram, e não se arrependeram, não abandonaram, logo Deus os lançou no poder da sua própria transgressão. Ou seja, diríamos, alguns diriam hoje, Deus pesou a mão e tirou os filhos de Jó, porque eles eram pecadores. Não há nenhum registro no livro de Jó, ou não há nenhuma evidência de que eram filhos perversos, pervertidos ou pecadores que não confessaram pecados específicos para sofrerem tal juízo. Todos sabemos que fazia parte do pacote da tentação, das provas, das lutas e das dores que Deus permitiu vir sobre Jó na sua soberana permissão. É bom também lembrar que a morte dos filhos tem a ver com a morte física. Nada se diz sobre a eternidade de suas almas e de suas vidas com Deus, apenas morte física. Nosso entendimento sobre a eternidade, sobre a vida aqui e no além, é muito pequeno ainda, apesar de termos a Bíblia Sagrada como revelação, como guia da nossa fé. Ainda há poucas informações exatamente sobre isso, o que acontece. Algumas vezes nós nos focamos muito mais no visível, no palpável, no aqui, no agora, e esquecemos a eternidade sem fim. Lá na restauração de Jó, Deus deu a ele outros filhos, não ressuscitou os filhos anteriores, porque esses estão certamente na eternidade, quem sabe aguardando o dia da ressurreição. Eram filhos muito bem cuidados, educados, aqueles que morreram e não poderiam ser acusados de pecadores inveterados, como sugere este amigo perversivo, perverso, o tal Bildade, que começou já criticando Jó por causa de suas palavras. No verso 2 do capítulo 18, lemos lá: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem, e então falaremos. Ou seja, Jó, considere, pense, repense, rebusque na sua mente onde é que você errou, confesse os seus pecados e Deus vai te perdoar e vai te fazer prosperar. Ó tu, que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Ou seja, não é só você que está sofrendo, você se acha o tal, o mais importante da terra. Será que a terra vai mudar só porque você não está reclamando e queixando-se da sua dor? Jó, vejam que palavras duras ditas a alguém repetindo que está sofrendo horrores. É lamentável que amigos que chegaram de uma forma tão nobre para consolar e condoer-se do amigo doente, agora desferem golpes fatais, ou quase fatais, golpes realmente duríssimos sobre a consciência, sobre a vida desse homem que está em angústia, como diz ele, em desespero. Nossa lição, então, para a escola bíblica dominical de nossa igreja está estruturada com o tema Teologia de Bildade. Há sofrimento? Se há sofrimento, é porque há pecado? Em 3 tópicos: o pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Evidente que qualquer pecado fere a santidade de Deus, antes mesmo de ofender o próximo, ou etc., fere a santidade de Deus. Isso fica provado no Salmo 51 e na história do pródigo. O Salmo 51 está escrito: em pecado me concebeu a minha mãe, etc., e pequei com o pródigo, na restauração, disse: pequei contra o céu e perante ti, disse ele. Então, não qualquer desvio de conduta fere a santidade de Deus realmente. Esse tópico da nossa lição traz esse contraste entre o justo, santo Deus e o pecador. Realmente, o pecado fere. Deus é justo, Deus é reto e espera que os seus filhos vivam também. Então não é para ocultar pecado, não, isso aqui não é álibi para esconder pecados, não, absolutamente não. Mas
dizer que todo pecado escondido vai causar um mal físico específico, isso é uma doutrina inapropriada, erradamente aplicada. A lei da semeadura e da colheita, que já falamos em outro momento, existe sim e é bíblica, mencionada em vários lugares da Bíblia Sagrada, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas ela não resolve todos os problemas, ela traz algumas orientações e se aplica a alguns casos, mas não todos. Por exemplo, no caso de Jó, não se aplicava. No Novo Testamento, Jesus contou a história de um Lázaro, que era crente, que era fiel, no entanto, foi acometido de uma enfermidade horrível, da qual não se curou, inclusive morreu. Diz também que viveu na miséria, comendo migalhas que caíam da mesa do rico. Então aqui na terra ele sofreu horrores, mas não está escrito que ele era um pecador inveterado, que havia encoberto o pecado, que aquilo era consequência do pecado. O cego de nascença do capítulo 8 também pode ser inserido aqui mais uma vez, né, para responder essa questão, porque os discípulos logo atrelaram a sua cegueira natural ou nascida cego, como foi o caso dele, sua condição de nascer cego, com um pecado cometido especificamente, ou pelos pais, o que é pior ainda, e aí vem a famigerada doutrina da maldição hereditária, que biblicamente não há fundamentação, especialmente no Novo Testamento. Um outro tópico desta nossa lição fala do pecado visto como quebra da moralidade tradicional. Ele acusou também Jó de estar quebrando os princípios da religião dominante. E é verdade, moralidade tradicional. Então há sim, cada momento a sociedade tem os seus valores morais que procura preservar. E quando um membro dessa sociedade quebra, ele está pecando contra os princípios morais. E fala-se também nesta lição sobre a subversão da ordem moral. Subverter é perturbar a ordem moral. O Jó estava lá sofrendo, miseravelmente submetido à dor, debaixo de dores horríveis, e ele está sendo acusado de estar subvertendo, veja que coisa interessante e cruel, subvertendo a ordem moral. O próprio Deus deu testemunho da moralidade do Jó, da sua sinceridade, da sua justiça, da sua retidão, portanto, né? do seu temor a Deus e do fato de desviar-se do mal moral. No entanto, há essas acusações por parte de Bildade. Nossa lição ainda vai adiante, terminando falando sobre o pecado em contraste com a majestade de Deus. No capítulo 25, Bildade disse umas coisas boas, sérias. Como eu tenho dito, todos os ensinos, há sempre alguma coisa boa a ser retirada, mas é preciso separar o espinho da carne do peixe, como diziam-se antigamente. Então, ele fala da majestade de Deus e da pequenez humana, ou seja, da infinitude de Deus e da finitude humana, da eternidade de Deus e da vida temporal, passageira e efêmera aqui da terra para com o ser humano. No Salmo 8 também, o salmista diz: que é o homem para que dele te lembres, quando olho para os teus céus, a grandiosidade de Deus como criador, sustentador de todo o universo, o salmista contemplou a si mesmo e disse: que é o homem diante de tanta grandeza? Basicamente é o que temos também no capítulo 25 de Jó, palavras ainda do Bildade. Mas evidentemente ele apresenta um Deus distante que não se preocupa e nem desce ao nível do pecador para ajudá-lo. Não é assim que a Bíblia como um todo revela. Revela um Deus amoroso que se preocupa, sim, com os teus problemas, com as tuas lutas, com as tuas aflições e com as tuas dores também. E se o Jó está sofrendo, há um propósito nisso. E se você está sofrendo neste momento, está me ouvindo e vendo, é porque Deus também tem algum tipo de propósito que é desconhecido. No momento que estamos sofrendo, normalmente não conseguimos identificar o razão, o porquê. Mesmo o livro de Jó não responde claramente porquê. Sabemos hoje por que ele estava sofrendo, porque conhecemos o capítulo 1 e 2, onde Deus concedeu a Satanás a ordem, ou a permissão, melhor dizendo, para afligir o Jó. Mas ele não era culpado em absoluto e não havia pecado escondido algum. Não tem como extrapolar isso, ir além ou universalizar, dizendo que todo pecado não confessado vai causar, então, algum tipo de desgraça pessoal ou calamidade física ou doença na vida do pecador.
Como temos dito, às vezes o erro de um pecador causa aflições e dores para outras pessoas. Isso é comum e até está escrito lá em Eclesiastes 9:18, que um só pecador pode causar muitos males ou destruir muitas coisas boas. E isso é verdade, tem sido constatado em vários momentos da história e circunstância. Nesta lição, nós vemos que o debate entre Bildade e Jó assume alguns contornos teológicos muito relevantes. Bildade faz 3 discursos teológicos, em cada um deles põe em destaque a sua crença. Ele não crê na inocência de Jó e por isso abriu o seu sofrimento, atribui, melhor dizendo, o seu sofrimento à existência de pecado oculto, pecado não confessado. Assim, ele orienta Jó a viver segundo os ditames da tradição e, como consequência, o empurra para um moralismo da natureza religiosa. Há uma diferença entre moral e moralismo. É bom dizer agora, moral são os princípios que regem uma sociedade, valores morais. Moralismo é quando um grupo pequeno de pessoas quer impor o seu jeito, a sua maneira de entender a moral, ou a moralidade, ou a ética para as outras pessoas. Então, impor, isso é chamado de moralismo. Agora, a moral é uma coisa séria, é uma coisa boa, útil e tem preservado as sociedades. E o caos que se vive hoje socialmente no Brasil e no mundo reside ou consiste basicamente também disso, de ter abandonado muitos desses valores morais. É importante, mas moralismo é quando, repetindo, algumas pessoas, um grupo apenas quer impor o seu jeito de ser, o seu jeito de entender. É o que os amigos de Jó queriam impor para Jó. Eles acreditavam que Jó estava em pecado, insistiram nisso do começo ao fim, depois eles mesmos são repreendidos por Jeová, como já dissemos. Mas Jó não cedeu, não abriu mão. Se você também tem certeza de que está vivendo com Deus, andando no seu caminho, temendo a Deus, orando, buscando a Deus, lendo a Bíblia Sagrada, alimentando a sua vida e vivendo com a palavra de Deus e vivendo uma vida justa, reta, temente a Deus, desviando-se do mal, não há o que temer. Creia em Deus, ele vai justificar. Aí entra a função de advogado divino do Espírito Santo para te defender também. Fique com Deus, Deus continue te abençoando, você, o seu lar, a sua família. Amém.